língua, uma questão de valor, parte 2, em continuação. Articular a noção de valor à noção de forma e substância. Já começamos a ver isso na aula nos vídeos passados, né? E o que eu posso acrescentar aqui é que se, né, o valor é a função, né, que aquele signo, aquele elemento linguístico assume, né, num determinado contexto e na relação com outros signos, e forma é função, então são coisas quase que equivalentes, né, quase que sinônimas. A forma são as funções que os elementos estabelecem uns com os outros, né? É a forma, é a estrutura da língua. É isso. Pense em forma, como estrutura. Pensa, sei lá, forma que quando eu uso o termo forma como o fechado, eu estou falando forma mesmo, tipo forma de bolo, né? Forminha de gelo, né? O gelo vai ficar, quando ele congelar, o gelo vai assumir a forma da forma, né? Então, se você tiver uma forma cilíndrica, os gelos vão ficar em formato cilíndrico. Se você tiver uma forma cúbica, os gelos vão ficar em formato cúbico, né? Então a forma, pensa nisso, né? Na estrutura. A forma é a estrutura da língua, né? E pensa em estrutura como aquelas regras de combinação. Então tudo que eu já falei está tudo interligado, né? Quando a gente viu lá que aquela passagem que fala que o sistema são as regras, né, fonológicas, assim, tá? Essas regras é que dão a forma para a língua. Consequentemente, que atribuem a função aos elementos linguísticos. Logo, o valor está na forma. Quando se fala que a língua é forma e não substância, é porque a língua, o valor está na forma. E a forma está no sistema. Tá? Então vamos entender melhor essa frase para a gente fechar essa questão? Língua é forma e não substância. O valor está na forma, ou seja, na estrutura da língua. Tá? E a forma está no sistema. Ok? A substância é apenas a matéria-prima. Por isso que eu frisei aquela questão de fazer essa analogia com matéria-prima e forma, né? Formato. Então, a língua como sistema, como conjunto de regras, né? Esse conjunto de regras está na forma da língua. Na maneira como cada língua informa, ou seja, estabelece regras de combinação de sons, de morfemas, de palavras, de traços semânticos. Se a língua são um conjunto de regras, né, e essas regras é que dão a forma para a língua, então língua é forma. E não a matéria-prima, não a substância. Da mesma forma, como eu falei no vídeo passado, a cadeira não é a madeira da qual ela é feita. A cadeira é a forma. A mesa não é o ferro do qual ela é feita. A mesa é a forma, né? Então, língua é forma e não substância nesse sentido, né? E, claro, se na língua, como Saussure já diz, o que há são oposições, né? Então, o valor está na forma e não na substância. Entendido isso? Já que o valor é relacional, né, já que o valor só se estabelece na oposição, e o que interessa para a língua são apenas as oposições, uma outra frase clássica do Saussure, não sei se eu já falei essa frase, né? A língua é um sistema de oposições. Se a língua é um sistema de oposições, se o que interessa para a língua são as oposições, os contrastes,
né? E se valor é justamente isso, se o valor só se estabelece no contraste, então o valor está na forma. Né? Então, língua é forma e não substância. 2. Adensar a noção de forma e substância na abordagem sociriana. A gente vai lendo aqui, vendo alguns trechos interessantes. Compreender o que é pertinência para análise linguística. Olha, isso aqui. Pensa no significado da palavra pertinente. Algo ser pertinente. Isso aqui é basicamente a mesma coisa de valor, sabe? Se é pertinente é porque tem valor. Mas aí, na apostila a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa. A gente vai descendo aqui. Um trecho aqui. Substâncias sonoras. Os sons da língua, por exemplo, são informados, né? Falei disso na última aula, no último vídeo, pelos fonemas. Assim conseguimos distinguir o barulho do vento do fonema A, embora ambos os sons, né, sejam formados por substância sonora. Então, ó, barulho de vento é som. E o fonema A tem a mesma matéria-prima, som. Só que isso aqui tem um valor dentro do sistema linguístico e barulho de vento não tem valor algum dentro do sistema linguístico. Seria mais ou menos isso que esse autor está... Isso aqui é uma citação, né? Enfim, não é bem uma citação, mas é um trecho, né? Aqui, né, do Lopes. Né? Seria uma paráfrase, né? Não é citação, isso aqui é citação. Aqui seria uma espécie de paráfrase, né, do que o Lopes fala. Então, seria mais ou menos isso, né? Vento não tem valor algum dentro do sistema linguístico, mas isso aqui tem. E por isso, língua é forma, já que isso aqui é forma, é a maneira como se informa essa matéria-prima e não substância. Lopes associa forma à função, né? Foi a primeira coisa que eu falei quando comecei a falar de valor. Perdão, quando comecei a falar de forma. Pensem em forma como função e pensem em substância como matéria-prima. Então é isso que tem que estar na cabeça de vocês. Que o valor dos signos que compõem o sistema não está neles mesmos. Eu falei bastante disso, inclusive falando, né, da metáfora do xadrez lá. O valor não está no signo linguístico, mas está na relação que eles estabelecem com os outros signos, está dentro do sistema. O valor não reside na substância, ó, isso aqui é importante. Né? Se o valor não reside na substância, o valor reside onde? Na forma. Né? Se o valor reside na forma, então língua é forma e não substância. O valor reside na forma, aqui, está escrito aqui. Dada no interior do sistema. Um elemento qualquer da língua, um fonema, por exemplo, ou um morfema, deve definir-se do ponto de vista das suas relações para com os outros elementos do mesmo sistema e pela sua função no interior desse sistema, e nunca à base de suas propriedades físicas. Eis porque a língua constitui, no parecer de Saussure, uma forma e não uma substância. É isso, né? Isso aqui resume tudo o que eu já venho falando. Eu acho que de repente, só para acrescentar, para talvez ficar um pouco mais claro, acho que vale a pena a gente fazer uma breve diferença entre fonética e fonologia, entender um pouco essa relação entre fone e fonema, porque os exemplos aqui são de uma relação fone e fonema, mas vocês nunca tiveram isso, nunca ouviram falar disso, vocês vão ouvir falar disso um pouquinho no segundo módulo de Linguística 1 e vão ouvir falar de uma maneira mais aprofundada em Português 5, mas já que os exemplos aqui de valor, de forma e não substância, né, são todos exemplos fonológicos, acho que vale a pena, para não ficar só lendo e repetindo o que eu já disse, falar um pouquinho disso, já que vocês vão ter isso esse período ainda. Vamos ver, então, fonética e fonologia. Né, são duas, digamos assim, ciências, dois ramos, né, interdependentes. A fonética, né, tem essa sequência aqui, fon, né, que significa som, e aqui também tem a mesma sequência que também significa som. Essa sequência ética, né, que significa comportamento, e aqui logia, que significa estudo. Então aqui seria o comportamento do som, né, fazendo uma tradução meio literal,
né? E aqui estudo do som. Então são dois ramos que estudam o som de perspectivas distintas. A fonética estuda o som do ponto de vista concreto. Aqui, ó, som concreto. Como assim concreto? É o som que a gente emite, né? Que a gente, depois que a gente fala, né? O som é a onda sonora que se propaga no ar. É o som concreto mesmo, quando a gente articula ele na boca e produz. E a fonologia vai estudar o som do ponto de vista abstrato. Como assim abstrato? É o som que está na nossa mente. É aquilo que está na mente do indivíduo, né? É a representação mental que nós temos daquele som concreto. A unidade de estudo da fonética é o fone, é o que a gente chama de fone. E a unidade de estudo da fonologia é o que a gente chama de fonema. Então o fone seria o som concreto e o fonema seria o correspondente desse som concreto, né, na nossa mente, né, na representação mental da nossa mente. Todos os sons para a fonética de uma língua são dignos de nota. Então, a fonética vai se interessar em estudar todos os sons de uma língua. Mas a fonologia só vai ser de interesse da fonologia, só vai ser importante para a fonologia aquilo que é contrastivo. Ou seja, aquilo que opõe significado no sistema linguístico. E o que é um som contrastivo? Ou como a gente identifica um som contrastivo? A gente identifica através de pares mínimos. E o que são pares mínimos? São palavras, né, que têm apenas uma diferença sonora. Elas são quase idênticas. Elas só não são idênticas porque esses pares, né, essas duas palavras, elas têm uma única diferença sonora, né? Então, ou seja, tem um som nessas duas palavras que as contrasta, né? É importante a gente entender que esse som ele tem que ser no mesmo ponto da cadeia sintagmática, tá? Tem que ser na mesma posição. Então aqui, ó, retomei aqui o exemplo C de sede, né? Em que eu tenho na mesma posição, né? Ó, tem o som de S aqui no início. Aí eu tenho som de E e som de E aberto, som de D aqui e som de E, né? Som de E que a gente fala como I, né? C de sede, enfim. Mas perceba que a diferença, ó, ela está exatamente na mesma posição da cadeia sintagmática. É o segundo som, né, da esquerda para a direita que está estabelecendo a oposição. Os demais sons são idênticos, né? Então, quando eu tenho essa situação, né, de palavras quase idênticas, mas que se diferem por um único som na mesma posição, né, na cadeia sintagmática, eu tenho um par mínimo. Então aqui, ó, sede é uma coisa, sede é outra. Pata, né, pata de bicho, e bata, do verbo bater, é outra coisa. Pata é uma coisa, bata é outra. Cola, né, e gola de camisa são coisas diferentes, são signos diferentes. Então perceba que esse som aqui, qual é a ideia disso? É a ideia de que esse som aqui, ó, por exemplo, ele é suficiente para estabelecer uma oposição no sistema. Se todo o resto é igual, então, se só esse som e esse som, né, só esse som de K e esse som de G são diferentes, então eles, por si só, é que são responsáveis por essa diferença, né? Então eles têm essa capacidade, né, tanto esse som aqui quanto esse som aqui, né, tem a capacidade de opor valores diferentes dentro do sistema. Ó, teu e deu, né? Teu, pronome, e deu do verbo dar. Então esse som aqui, né, tem a capacidade de gerar contraste dentro do sistema, oposição dentro do sistema, valor diferente dentro do sistema. Então, ó, esse som aqui, em oposição a esse, gera signos diferentes, né? Se eu troco T por D, eu tenho outro signo. Se eu troco K por G, eu tenho outro signo. Se eu troco o som de P por som de B, eu tenho outro signo, né? Então, isso é par mínimo. E por que eu estou falando de par mínimo? Porque par mínimo é o teste que nos autoriza dizer que um som numa determinada língua tem estatuto de fonema,
né? Se aqueles sons opõem significado no sistema, ou seja, ó, sons apenas, a fonologia se interessa apenas pelos sons contrastivos. Se ele é capaz de opor significado no sistema, se ele é contrastivo, então aquele som ele é um fonema da língua. Então, mas ele é um fone? A partir do momento que os falantes produzem aquele som linguístico na língua, ele é um fone da língua. Então, de todos esses sons aqui que estão entre colchetes, todos esses sons são dignos de análise fonética. A fonética vai se interessar por todos eles. E a fonologia vai se interessar por todos esses sons aqui? Bom, se eles formam pares mínimos, sim. Se não forma par mínimo, ou seja, se ele opõe significado no sistema, ok, a fonologia se interessa por eles. Se eles não opõem significado no sistema, eles não estão, né, na alçada do quadro fonológico de uma dada língua. Então, eu posso dizer, como aqui eles todos formam par mínimo, eu posso dizer que esses sons são de interesse também da fonologia. Eles são fonemas dessa língua. Eles são fonemas do português. Eles são fones, porque todo som linguístico produzido numa língua é automaticamente fone daquela língua. E, por exemplo, um som, de repente, que não tem no português, mas tem no francês. Ele é fone do francês? Sim. O simples fato do falante francês produzir aquele som na língua nos autoriza a dizer que aquele som é um fone do francês. Tá? Mas ele é fonema do francês? Não sei. Aí a gente tem que pegar várias palavras do francês e ver se aquele som é capaz de opor significado em francês. Se aquele som tem, né, se eu encontro pares mínimos com aquele som, então eu posso dizer, bom, esse som ele é fonema no francês. Se aquele som não tem par mínimo no francês, então esse som aqui ele não tem o estatuto de fonema no francês, não. Ele é só um fone dessa língua, ok, mas ele não tem o estatuto de fonema. Então vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho a palavra tia, né? Irmã da mãe ou irmã do pai, que pode ser pronunciada tia, como é geralmente pronunciada no Nordeste, tia, ou tia, como geralmente nós pronunciamos aqui no Rio de Janeiro. Eu botei assim TCH, porque eu não tenho como botar símbolo fonético aqui, mas e até porque isso não importa agora, né? Vocês vão ver isso mais para frente. Então, tia, nessa pronúncia, titi, e essa né? Tia, é como a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Produzir tia ou tia não opõe significado. Isso aqui, isso não é um par mínimo. Por quê? Porque eu não gerei um outro signo. Tia é uma coisa e tia é a mesma coisa, é o mesmo signo. Significa a mesma coisa. Não é igual aqui, pata, que é um signo e bata é outro, completamente diferente. Cola é uma coisa e gola é outra. Tia e tia é a mesma coisa. Eu só tenho uma diferença de pronúncia aqui, né, que tem a ver com dialeto, né? O dialeto carioca vai produzir chiado, né? As pessoas sempre falam, o carioca fala chiado, né? Então, tia, essa pronúncia chiada, típica do carioca, e tia. Tá, se isso aqui não é par mínimo, né, então não há oposição de significado. Né? Bom, se não há oposição de significado, então aquilo que eu disse, né, que quando eu tenho par mínimo, então eu posso dizer que aquele som é fonema, aqui eu não tenho par mínimo, então eu não posso dizer que esse som é fonema. Mas a gente já tinha visto que o T opõe significado, teto, feto, teu, deu. Então T é fonema do português. E esse? E o tch? O tch é fonema do português? Não, o tch não é fonema no português. Né? Então ele não tem estatuto de fonema na língua. Tá? E o que isso tem a ver com tudo isso que eu estou falando aqui de forma e substância e tal? Esses dois sons são pronúncias de um mesmo fonema. Então aqui, esses dois sons são pronúncias possíveis, são manifestações possíveis, são fones possíveis
desse único fonema aqui. Então eu tenho esse fonema aqui, tá? Que pode ser produzido dessa forma, ou seja, na mente do indivíduo, nas nossas mentes de falantes do português, eu tenho isso aqui. Alguns falantes vão produzir ora assim, em determinados contextos, e aí não vou entrar em detalhes porque já falei, isso aí vocês vão ver em português 5. E em outros contextos, né, sejam eles contextos linguísticos ou extralinguísticos, alguns falantes vão pronunciar assim, mas essas duas realidades concretas, ó, som concreto, elas estão para uma mesma realidade abstrata na mente do falante. Elas estão para uma mesma realidade, para uma mesma função, para um mesmo valor. Esses dois sons distintos têm o mesmo valor no sistema, tá? Ó, vamos pegar aqui de novo esses exemplos. Esse aqui tem um valor, esse som aqui tem outro. Esse aqui tem um valor, esse aqui tem outro, esse aqui tem um valor. Esses dois aqui não. Eles têm o mesmo valor no sistema. Ou seja, eles têm a mesma forma. Tá? Eles têm a mesma função. Ah, então forma, valor e função. A gente pode tomar forma, valor e função como coisas equivalentes. Tá? Ele tem a mesma função. Esses dois sons têm a mesma função na língua. Tem o mesmo valor, a mesma forma. Então, se é isso aqui que interessa para o sistema, né, como eu falei, a fonologia só está interessada em estudar aquilo que é contrastivo, aquilo que estabelece oposição. A língua é um sistema de oposições, então só interessa para a língua aquilo que é opositivo. Então isso aqui, ó, é que interessa para a língua. É isso aqui que é uma unidade do sistema. Essas aqui não são unidades do sistema, tá? Agora, então são unidades do quê? Vamos fazer a diferença, né? Aquela diferença saussuriana entre Lang e Parole. Isso aqui é uma unidade da Lang e essas aqui são unidades da Parole. Tá? Isso aqui acontece no plano da fala. No plano do sistema eu tenho isso aqui. Só isso aqui é que interessa. E isso aqui é que é capaz de estabelecer contraste, oposição. Tanto que ó, ele opõe com D, ele opõe com som de F, T ou D é uma coisa, teto feto é outra. Né? Mas isso aqui ó, são unidades da Parole. E essas duas aqui entre si não opõem significado. Então isso aqui, esse som chiado, ele não tem estatuto de fonema na língua. Então, essas duas substâncias aqui, como assim duas substâncias? Ué, são sons distintos, né? São matérias-primas distintas. Elas são informadas da língua da mesma forma. Elas estão para um mesmo valor, elas estão para uma mesma função. Tá? Por que eu falei de tudo isso aqui? Justamente porque tem esse exemplo aqui, ó. A pronúncia do T na palavra tia varia, né? Mas eu acho que só esse exemplo aqui não é suficiente para entender essa relação entre forma e substância. A gente tem que entender qual é a relação entre fone e fonema. Né? Entender que o fonema é uma unidade do sistema, o fone não. O fone não é uma unidade do sistema. O fone é uma unidade da Parole, da fala. O fonema é uma unidade da Lang. Né? E por isso, né, a pronúncia do T na palavra tia, né, varia entre tia e tia. No Rio de Janeiro, né, essa distinção, entretanto, não constitui uma função na língua. Ó, essa distinção não constitui uma função na língua, visto que não altera o sistema da língua. Falar tia ou falar tia não altera o sistema, não gera oposição, diferente de falar cola e falar gola. Se eu falo cola, eu estou me referindo a uma coisa. Se eu estou falando gola, eu estou me referindo a outra. Da mesma forma que, ó, igual C de sede, né? Ó, C de sede. Aqui, ó, se eu falo escova e escova, eu tenho coisa diferente, porque escova é substantivo, é o objeto. E escova é do verbo escovar. Ele escova. Né? Bem, espero que tenha ficado claro esses exemplos, né, fonéticos aqui, fonológicos, para explicar a relação entre forma e substância e valor e oposição. E para entender essa ideia de que língua é forma e não substância. Né? Ó, língua é forma
e não substância. Ok? A substituição de um cavalo, aí é aquele exemplo que eu já falei, né, da peça que eu posso substituir por uma tampinha de garrafa PET ou por qualquer outra coisa, né? Que o valor é definido a partir das relações do interior do sistema, os valores dependem das funções, ou seja, da forma. O valor depende das funções, ou seja, da forma, e não da substância, né? As substâncias materiais dos signos são acidentais e não fundamentais. O valor dos signos é fruto de convenção. Ok. Né? Tudo na língua, né, são convenções. Já discutimos isso também. Aqui eu tenho mais exemplos, né, dessa natureza fônica, né, essa coisa de estabelecer contraste ou não. Aí aqui vem assim. Por isso, embora o aparelho fonador possa produzir qualquer som, é muito difícil que duas línguas tenham o mesmo sistema fônico. Quando está falando de sistema fônico, está falando justamente, né, de um sistema de sons que opõem significados entre si, né? Então, por exemplo, o português tem 7 vogais contrastivas. 7 vogais que opõem significado. Aqui, ó, tem o para, pera, pira, pura, né? Então, a se opõe a e se opõe a i, se opõe a u. Então, aqui eu tenho pares mínimos aqui, né? A, e, i e u. Então, 1, 2, 3, 4 vogais aqui, né? Contrastivas. A gente viu que C de sede também, né, é par mínimo. Então, a gente pode acrescentar aqui o E. A gente viu que escova, escova também é par mínimo. Então, a gente pode acrescentar aqui o O. Então, A, E, I, O, I, O, U. 7 vogais contrastivas. O português tem 7 vogais contrastivas. Isso no plano fonológico. Eu estou falando daquilo que opõe significado. Né? 7 vogais contrastivas. O japonês, por exemplo, só tem 5. São apenas 5 vogais contrastivas. Né? Então, ó, embora o aparelho fonador possa produzir qualquer som, então o japonês não pode produzir os sons, todos os 7 sons do português? Ele consegue, mas isso não é pertinente para a língua dele. Não há noção de pertinência aí já entrando no assunto. Né? Isso vai ter sons no português que não são pertinentes, não são. É isso mesmo, né? Essa noção mesmo, do significado da palavra pertinência mesmo, né? Não são pertinentes para o sistema do japonês. Né? Ele consegue produzir, né? O aparelho fonador do japonês consegue? Óbvio que sim, mas não é esses sons que tem no português e não tem no japonês, esses sons não são pertinentes para o sistema fônico, né, do japonês. Ou seja, não opõem significado, não são contrastivos, não tem valor naquela língua. É isso. O que se apontou para o sistema fônico também pode ser pensado para o plano semântico. Aí aqui, né, tem exemplos, inclusive, parecidos com os que eu já dei. Na acepção saussuriana, o termo forma é sinônimo de estrutura. Aqui, ó, no início do vídeo eu falei, né? Língua é estrutura, língua é forma é estrutura. E se opõe à substância. Aí leiam, né? Leiam essa passagem depois. Vamos descendo aqui. A descrição de um sistema linguístico não é a descrição física de seus elementos, né? E sim a descrição de sua funcionalidade. Se a gente pensar naqueles exemplos de pares mínimos que eu dei lá, né, que a fonética se interessa o quê? Pelo som físico, concreto. Então, a descrição dos sons físicos, né, em sua realidade física e concreta, não é essa descrição né, não é esse tipo de descrição que descreve o sistema de uma língua, mas sim a descrição da funcionalidade. Ou seja, é funcional por quê? Porque opõe significado, porque forma par mínimo. Então, se é funcional, é pertinente. Né? A ideia de pertinência é essa, é só isso, não é nada demais, é só isso. Aí aqui, né, definição de pertinência. Pertinência é uma propriedade que permite que a um fonema
né, um traço fonológico, assegurar uma função distintiva, né, numa dada língua. Por isso que eu falei, né, tem sons no português que tem no japonês, perdão, tem sons no português que de repente o falante japonês ele até vai conseguir produzir aquele som, porque não tem nada no aparelho fonador dele que impeça que produza, né, já que somos todos humanos, né, temos o mesmo tipo de aparelho fonador, ele até consegue produzir, mas aquele som não é pertinente no sistema fonológico do japonês, não é pertinente para a língua japonesa. Logo, não tem qualquer valor naquela língua, no sistema daquela língua. Não opõe significado, não estabelece par mínimo, etc. Né? Então a noção de pertinência é essa aqui, tá? Que não é nada demais, é só isso. Bom, acabou, né? Acho que é só isso. Tinha para falar da aula 10. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.